Bom dia, amigos. 13 de maio de 2025. 4 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 10 horas da manhã na capital da Ucrânia. 13 de maio, para os cristãos, é o dia da Virgem Maria. É o dia da Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver se, orando para ela, as coisas melhoram, porque, por enquanto, estão pretas. Essa noite, a Rússia lançou apenas 10 drones Shahid contra a Ucrânia e todos eles foram derrubados sem problema. Tá? Na frente diplomática, Zelensky não se encontrará com nenhum outro representante da Rússia em Istambul, exceto Putin, disse Mikhailo Podolyak, assessor do chefe de gabinete do presidente da Ucrânia. Já o enviado dos Estados Unidos, Witkoff, afirma que não há como encerrar a guerra sem a concordância de Putin. Ele apontou para negociações que podem incluir cessão de território pela Ucrânia, uso da usina nuclear de Zaporizhia e o acesso ao rio Dnipro e ao Mar Negro. Ele acrescentou que Trump está pressionando fortemente por negociações diretas e, se isso não acontecer, os Estados Unidos podem abandonar completamente os esforços de paz. Aliás, tomara que abandone mesmo, porque ele não está fazendo esforço de paz, ele está tentando a rendição da Ucrânia, né? Tudo que o Putin quer e não pergunta nada sobre a Ucrânia. Aqui também o Noel está dizendo o seguinte: acreditando no jogo de enrolação de Putin, segundo a Bloomberg, Washington está adiando as sanções enquanto a Europa aguarda para ver se a disputa de Istambul entre Zelensky e Putin acontece. Se Putin recusar negociações ou um cessar-fogo, os líderes da União Europeia dizem que pressionarão Trump a agir. Vamos ver. Como eu digo sempre, quem viver, verá. Vamos à galeria de membros, porque, olha, desculpa, hoje está bem grande, porque esse disse-me-disse gerou muita notícia, uma hora indo para um lado, outra hora voltando, mas vamos adiante. Tá vendo? A pressa é inimiga da perfeição. Faltaram as baixas. Foram poucas, hein? Foram poucas. Engraçado que, se você olhar o mapa da guerra, os atritos continuam em toda a linha de fronteira, né? Mas em menos intensidade. Foram 1.070 soldados mortos só, apenas 2 tanques, 14 blindados, meia dúzia 62 peças de artilharia, 100 UAVs e 138 veículos de logística. Agora sim, vamos à galeria de membros.
Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. A manchete da BBC News. Zelensky diz que a Ucrânia está pronta para se reunir, mas repete apelo de cessar-fogo após Rússia oferecer negociações. Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia está pronta para se encontrar com Putin para negociações de cessar-fogo, acrescentando que a consideração da Rússia de encerrar a guerra é um sinal positivo. Kiev espera que a Rússia confirme um cessar-fogo total, duradouro e confiável a partir de hoje, diz o presidente ucraniano. Enquanto isso, Vladimir Putin pede conversas diretas com a Ucrânia em 15 de maio, horas depois de os líderes europeus se reunirem em Kiev para exigir um cessar-fogo de 30 dias. Donald Trump vê um avanço, mas Ucrânia e Rússia permanecem muito distantes, escreve o correspondente de segurança Frank Gardner. Ucrânia relata numerosos ataques de drones russos após o fim da trégua de 3 dias de Putin. A manchete do The Kyiv Independent. Zelensky convida o Papa Leão XIV para a Ucrânia em seu primeiro telefonema. O presidente Volodymyr Zelensky falou com o Papa Leão XIV em seu primeiro telefonema, anunciou Zelensky em 12 de maio, chamando a discussão de calorosa e substantiva. Convidei Sua Santidade para uma visita apostólica à Ucrânia. Tal visita traria esperança real a todos os fiéis e a todo o nosso povo, disse Zelensky, acrescentando que os dois líderes planejam se reunir pessoalmente em breve. O chefe de Estado da Ucrânia disse que agradeceu ao pontífice por seu apoio à Ucrânia e ao seu povo e discutiu os esforços para trazer de volta as crianças ucranianas sequestradas pela Rússia. A Ucrânia conta com a ajuda do Vaticano para trazê-los de volta às suas famílias, observou Zelensky. Moscou deslocou à força mais de 19.500 crianças ucranianas, deportando-as para a Rússia, Bielorrússia e outros territórios ocupados. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apoiou um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia e alertou para sanções mais severas caso a Rússia o viole. Ela enfatizou a necessidade de manter a pressão sobre Moscou e continuar apoiando a Ucrânia em meio à agressão em curso. Aqui cabe uma explicação para os meus assíduos frequentadores do canal. O Ocidente, vamos chamar de Ocidente, os 4 que viajaram, quer dizer, gastaram tempo, saíram da zona de conforto e foram até a Ucrânia, né? Reino Unido, Alemanha, Polônia e França. E deram um ultimato. Vamos parar, cessar fogo e vamos conversar. Esse é o correto. Primeiro, cessar fogo. Cessou fogo, 30 dias para chegar a um acordo. Se não chegar no acordo, aí começa tudo de novo. Aí é outro problema. Muito bem. Seu Trump, que é imbecil e tem o rabo preso na Rússia, fica seguindo aquilo que o Vladimir Putin diz. Vladimir Putin não quer cessar fogo. Ele quer uma reunião para conversar. Reunião para conversar não resolve merda nenhuma. Desculpa o termo. Primeiro, que o Zelensky corre o risco, porque Moscou precisa tirar Zelensky de qualquer maneira. Segundo, que as exigências de Putin para fazer um cessar-fogo já são conhecidas. Tirar Zelensky, mudar o governo que ele diz que é ilegítimo porque não concorda com a Rússia, tudo que não concorda com a Rússia é fascista, nazista e ilegítimo. Então, para ele poder fazer qualquer coisa, a primeira coisa é tirar Zelensky, segundo, entregar todos os territórios ocupados e mais alguma coisa, ou seja,
Putin quer a rendição incondicional da Ucrânia. Sem isso ele não tem conversa. Então não adianta ir a Turquia, não ir ao raio que o Esparta conversar, porque é só enrolação. Enquanto não houver rendição incondicional da Ucrânia, a Rússia não quer fazer negócio. E a Ucrânia não vai fazer rendição nenhuma, porque ela está quase acabando com o raio da Rússia, que está economicamente quebrado e ainda tem um problema de não poder parar a guerra, senão os soldados com raiva vão voltar para lá e depor ele. Então ele, para não ser deposto, tem que manter as tropas na linha de frente até morrer tudo que é soldado. Quando morrer tudo que é russo, aí tudo bem, ele até pode conversar. Mas ainda tem 150 mil russos na linha de frente para morrer antes que o Putin queira conversar. Ainda tem muito russo para morrer. Uma televisão da França deu como manchete: Polônia anuncia fechamento de consulado russo em resposta a ato de sabotagem. Essa medida foi tomada em conexão com ataque incendiário a um shopping center em Varsóvia em maio de 2024, atribuído aos serviços especiais russos. Isso é para você ver como é que a Rússia trabalha na Europa. O Ministério das Relações Exteriores da Polônia anunciou na segunda-feira, 12 de maio, o fechamento do consulado russo em Cracóvia, sul do país, cujos serviços especiais haviam sido acusados, na véspera, de terem ordenado um grande incêndio na capital Varsóvia em maio de 2024. Devido às evidências de que os serviços especiais russos cometeram um ato repreensível de sabotagem contra o shopping center, decidi retirar meu consentimento para o funcionamento do consulado da Federação Russa em Cracóvia, escreveu o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, em X. O incêndio em questão destruiu completamente um grande salão contendo 1.400 pequenas empresas no shopping Marivilska 44. Isso em 12 de maio de 2024. Essas lojas eram de propriedade principalmente de membros da comunidade vietnamita. No domingo, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk disse ao X: agora sabemos com certeza que o grande incêndio no shopping Marivilska, em Varsóvia, foi causado por um incêndio criminoso ordenado pelos serviços especiais russos. Varsóvia também mencionou cooperação com a Lituânia, sua vizinha do norte, onde alguns dos perpetradores também realizaram atividades de diversão. Eu não preciso comentar de que esses países todos, Polônia, etc., Lituânia, tudo membro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E a OTAN diz no artigo 5 que o ataque a qualquer um dos seus membros é um ataque a todos. Então, eles teriam de interpelar a Rússia por esse ato terrorista. Então, eles querem o quê? Uma invasão em grande escala? A guerra híbrida pode se manifestar de um monte de maneiras. Se você não consegue entender isso, você precisa se modernizar. Você está muito ultrapassado, muito antiquado. Então a Rússia vai continuar usando o que ela sempre fez e ninguém vai se defender desses atos criminosos. A OTAN, como a ONU, eu sempre disse, tudo uma piada. E aqui no X tem aquilo que eu sempre disse. Isso, a fonte parece que foi o The Times, está nos relatórios do Noel. Putin oferece negociações, mas exige a rendição da Ucrânia e grandes concessões territoriais. Sua linguagem pode mudar, mas a mensagem não. Zelensky precisa sair. Entendeu? Ele fica batendo nessa tecla e o Trump, que não tem nada o que fazer na vida, porque já é rico, fica ouvindo essas baboseiras. A tal reunião na Turquia é uma perda de tempo.
O amigo do canal avisou que estava sem som o vídeo de ontem. Obrigado pelo aviso, mas dá uma checada no seu equipamento. Porque o que acontece? Primeiro, tá vendo a setinha ali? Aquela setinha, o meter, né, o mostradorzinho da esquerda, é o som que eu copio de algum site, etc., de um vídeo, etc. Aquele da direita, justamente, é o meu microfone. Então, eu estou falando e estou monitorando. O sinal, para mim, tem que ficar ali no amarelinho. Às vezes bate no vermelho, mas para ficar aquela voz de macho, tem que bater no amarelinho. E tá vendo? Até tá passando um pouco, tá batendo no vermelho. Então, e o que acontece? Assim que eu ponho no ar, eu primeiro ponho no ar para os membros. Tipo 5 horas da manhã, eu acordo às 4. Às 5 eu ponho no ar, deve estar tudo pronto, 5 e pouquinho. Eu ponho exclusivo para membros. Pessoal que eu fico avisando pelo nosso WhatsApp de membros. Olha, subiu, desceu, falta 10 minutos. Eles ficam acompanhando o tempo inteiro o que é que eu estou fazendo. Então, às 5 horas eu subo para os membros e às 6 horas, meia dúzia horas, eu publico para o mundo inteiro. Mas quando eu subo para os membros, né, eu estou aqui na minha bancada de trabalho, digamos assim, que é meu cantinho, que tem os monitores, tem os equipamentos, câmera de vídeo, iluminação, tem tudo. É um cantinho que eu tenho. Terminou, subi para os membros. Eu não consigo ver pelo YouTube, mas eu consigo ver pelo link que eu mandei para os membros, né? Eu clico no celular e aí jogo na TV da sala. Então, todo dia terminou, eu corro para a sala para ver se está tudo bem. Que já houve vezes que eu dei mancada, tive que tirar rápido do ar e refazer. Então, para isso, eu corro para a sala, assisto com a mergulhinha enquanto a gente toma café, etc. E vi que está tudo normal em termos de som. Já andei brigando, já pifou o microfone. Quem é assíduo do canal já viu que eu passei um diabo com esse sistema. Inclusive tive que pedir consultoria de um bambambam lá da Bahia, que entrou, né, remotamente no meu computador e ajustou todo esse programa que eu estou usando, que é o OBS Studio. Né? Então, ele agora está redondinho, as configurações estão salvas, que é para não desandar, que teve dia aí que eu passei aperto. Quem é assíduo do canal viu que sumiu o som, eu não sei o que eu fiz, que não adiantava, eu não conseguia. Eu falava, você só via a boca mexendo, o som não saía, não gravava. Ai, não quero voltar aquilo não. Então agora está tudo com cadeado, né? Cada configuração está com cadeado para eu poder não mexer e estragar. Porque eu ficava vendo no YouTube alguém dizer: eu melhoro a saída do microfone assim assado. O imbecil aqui copiava, fazia e não dava certo, né? Então aquele negócio de ter mais de um mestre, você consegue fazer uma bagunça. Então, tem um cara só que eu sigo, que eu acho que é o Bambambam, Abrigo 76, né? Então, agora não quero mexer. Mas, vamos adiante. Mas, de qualquer forma, muito obrigado a tudo que vocês falam, eu leio. Eu leio todos os comentários. Então, se conseguirem descobrir aí algum defeito, alguma coisa, avisa que eu corro atrás para consertar. A Alemanha diz que Rússia precisa responder à oferta de cessar-fogo na Ucrânia até o fim do dia ou enfrentar sanções. Até o fim do dia de ontem. Ou enfrentar sanções. Vários canais e vários grupos, tanto do X quanto do Telegram, deram essa mesma mensagem de diversas fontes alemãs. Bom, como eu não acredito que Putin vai
atender ninguém, vamos em frente. A Guarda Nacional da Ucrânia está modernizando o BM-21 Grad. É um lançador múltiplo de foguetes de origem soviética. O chassi básico, baseado no Ural soviético, foi substituído por um moderno MAN 6x6. Equipamentos de guerra eletrônica também foram instalados e a possibilidade de transportar munição adicional disponibilizada. Novos sistemas digitais permitem detecção de alvos, cálculo de coordenadas e abertura de fogo muito mais preciso e eficiente que os russos. E os sistemas de orientação vertical e horizontal receberam acionamentos elétricos com controle remoto, o que aumenta a velocidade de reação e a precisão de combate. Por que eu mostrei isso? É para vocês verem a qualidade da indústria de defesa da Ucrânia. Na verdade, a Ucrânia sempre carregou a Rússia nas costas. Muita coisa foi desenvolvida na Ucrânia. Até o míssil Orezhnik, aquele grandão lá que falhou, ele falhou porque, a história, os técnicos da Ucrânia não estão mais lá e os russos não têm a mesma expertise. Então, você vê isso em guerra, né? Quando acabar a guerra, acredito que a Ucrânia vai ser um celeiro de material de defesa. A 67 Brigada Mecanizada, originalmente formada por membros do setor direito, está retornando às suas raízes sob a liderança de seu novo comandante. Então, está aí a 67 Brigada 627, Brigada Mecanizada da Ucrânia, retorna às suas raízes. A Alemanha mudou sua política sobre transparência de armas. Porta-voz do governo, Stefan Cornelius, diz que Berlim não confirmará mais publicamente detalhes sobre a ajuda de mísseis, incluindo o Taurus. Não podemos revelar como está o apoio dos mísseis de cruzeiro atualmente, disse ele. Claro, não se pode alertar o inimigo com esses detalhes militares. A inteligência ucraniana revela as especificações do novo míssil de cruzeiro russo S-8000, o Banderol, usado desde abril para atingir o sul da Ucrânia. Lançado por UAVs Orion, ele voa 500 km e carrega uma ogiva de 115 kg. Apesar das sanções, é construído com peças dos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Austrália e China. Aí, essa história mostra que essas sanções parecem uma peneira de tanto furo. Ontem, o que se via em todas as notícias do mundo inteiro eram mais ou menos as mesmas que esta aqui do X. O ditador russo Vladimir Putin deve responder à proposta de cessar-fogo da Ucrânia até o final do dia de ontem, segundo o porta-voz do governo alemão, Stefan Cornelius. A Alemanha alertou que o tempo está passando. Se Moscou não aceitar a demanda, os, entre aspas, preparativos para novas sanções vão começar. Então, tic-tac, tic-tac, tic-tac. A turma vive me pedindo para falar sobre guerra. A intensidade continua alta. O porta-voz do grupo Kortitsia das Forças Armadas Ucranianas, Viktor Trehubov, não relata redução da atividade militar russa nas regiões de Donetsk e Luhansk, isso em 12 de maio. Apesar dos apelos por um cessar-fogo da França, Reino Unido e Alemanha, os combates continuam a todo vapor, principalmente nas direções de Pokrovsk e Novo Pavlivka. Tá? Então, eu não posso mostrar aqui, cada vez que eu mostro filme de combate, de alguma coisa, sou punido pelo YouTube. E não pensem que punição é apenas desmonetizar, não é não. Um amigo meu, o Coronel Maurício, tinha um canal excelente para atiradores esportivos, que era o Na Mira do Tiro.
tinha 100 e tantos inscritos, né? Então, era um canal bastante grande, ensinava coisas básicas do tiro que ajuda muita gente. Muita gente, com a política do Bolsonaro, passou a entrar em clube de tiro sem saber atirar. Compraram armas sem saber usar arma. E o canal do Maurício era excelente, que ensinava, dava dica, falava sobre recarga de material, falava sobre como calcular o fator da munição. O que é fator? Fator é a potência. A munição tem que ter uma potência mínima, senão você recarregou e ela cai ali, puf. Então, tem uma potência mínima para cada calibre, não sei o quê, e tem um equipamento que mede isso, mede a velocidade do projétil, e você multiplica a média da velocidade pela ponta do projétil, pelo peso da ponta, que você tem o fator. Ele ensinava tudo isso, e de repente, sem aviso, o canal dele foi eliminado, sumiu. Não recebeu nenhum aviso, não recebeu nenhuma ameaça, não recebeu nada. De repente, o canal dele não existe mais, tá? Agora, eu tenho um canal no Telegram, né? Um canal no Telegram. Todo dia, na descrição desse vídeo, lá embaixo, tem um link para você clicar e entrar no canal do Telegram. Lá tem sangue morto, tem porco comendo cadáver russo, tem o diabo a quatro. E outra maneira é se tornar membro do canal, que no nosso grupo de WhatsApp também não tem censura. Nego fala e mostra o que bem entende. Muita coisa que eu, inclusive, divulgo e publico aqui, eu copio lá deles. Os caras estão na Europa, no centro do burburinho, né? No olho do vulcão. Então eles têm informação direta, mais rápida. O Vitor está em Genebra, na Suíça, e fica conversando com um monte de personalidades do mundo inteiro que chega na Suíça para tratar desses assuntos de política. Então ele conversa e fica sabendo do que vai acontecer. Tiago, na França, é outro também que é leitor, assinante de um monte de jornais sobre a Ucrânia, e quando tem coisa interessante ele bota lá no grupo, eu vou lá e copio. Então, tá dado a dica. Ontem, segunda-feira, dia 12, já tinha uma chuva de notícias desencontradas. É claro que eu não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer ou não na Turquia dia 15. Uma coisa eu sei, ontem, segunda-feira, tinha um ultimato para a Rússia para anunciar o cessar-fogo, senão haveria sanções da Europa. A Rússia, como já todo mundo pode imaginar, não parou de nada. Não ligou a mínima para a Europa. O que é que a Europa vai fazer? Eu não sei. Eu sei que a cada hora que se traçam linhas vermelhas e se ultrapassam, aquele que traçou se desmoraliza. Então, daqui a pouco, abrir a boca e falar vai ser perigoso, porque o cara se desmoraliza em seguida, sem moral. Ontem, Trump já estava dizendo que estava com vontade de viajar para a Turquia dia 15, porque ele não tem compromisso e não sei o quê. É lógico que ele, pela importância do cargo, não pode dizer que vai fazer isso, fazer aquilo, porque o nego acaba derrubando o avião dele no caminho. Mas, pelo menos ele falou que estava com vontade de ir. Agora, ontem mesmo, segunda-feira, o United 24, que está aí na tela, já estava com a manchete. Kremlin rejeita a proposta de Zelensky para a cúpula de paz de Istambul e a chama de teatro político. Ó, começa que a cúpula de paz de Istambul não foi ideia do Zelensky. Zelensky e os outros 4 daqui da Europa deram ultimato para ontem. Segunda-feira, 12. Dia 15,
já é invenção do Kremlin. E olha como é que eles funcionam a narrativa. Eles deram ideia, eles inventaram e agora já estão dizendo que foi o Zelensky. Entendeu como é que funciona o russo? É assim, é mentiroso compulsivo. O Kremlin rejeitou a proposta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de manter conversas diretas com o líder russo Vladimir Putin em Istambul em 15 de maio, com altos funcionários russos denunciando a ideia como teatro político e insistindo que Moscou não se envolverá sob nenhuma forma de pressão. Konstantin Kosachev, vice-presidente do Conselho da Federação, rejeitou a proposta de Zelensky, chamando-a de comédia e espetáculo, informou a mídia estatal russa TASS em 12 de maio. Ora, a ideia de se reunir Ucrânia e Rússia em Istambul foi do Putin. Zelensky apenas disse, então eu vou e espero que o Putin tenha coragem de ir. Aí, como o Putin não tem coragem de ir, todo mundo vai começar agora a arranjar desculpa para o Putin não ir. Quem é louco, burro ou imbecil de achar que o Putin iria? Né? Mas tudo bem, deixa eu continuar a ler, que eu estou lendo o United 24, que é uma mídia ucraniana. Moscou emitiu sua resposta logo após o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciar em um discurso em vídeo que viajaria para a Turquia na quinta-feira e declarou que esperava que o líder russo Vladimir Putin se juntasse a ele para conversas diretas. Ah, tá vendo? É aquilo que eu já estava imaginando, né? Te contar. Ai, não precisa ter bola de cristal para adivinhar isso. Estarei na Turquia nessa quinta-feira, 15 de maio, e espero que Putin também venha à Turquia pessoalmente. Espero que dessa vez Putin não procure desculpas para não poder vir, disse Zelensky. Já estão enfiando um monte de desculpas. Reuniões de alto nível, especialmente em circunstâncias tão difíceis, não são organizadas dessa maneira, disse Kosachev, apontando para o longo trabalho diplomático que precedeu possíveis cúpulas anteriores entre Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Kosachev acusou Zelensky de tentar transferir a culpa para a Rússia e questionou a sinceridade das intenções do líder ucraniano. Zelensky não precisa de uma reunião com o presidente russo de jeito nenhum. Na verdade, ele deveria ter medo de tal reunião, acrescentou. Ha, ha, ha. Só rindo desses russos mesmo. O presidente Donald Trump levantou na segunda-feira a possibilidade de participar das negociações entre Rússia e Ucrânia na Turquia na quinta-feira. Eu estava pensando em voar para lá, não sei para onde estarei na quinta-feira, aquilo que eu acabei de falar. Mas a imagem que está na tela não é do Trump, não. O presidente da Ucrânia, Zelensky, assinou a lei de ratificação do acordo entre o governo da Ucrânia e o governo dos Estados Unidos sobre o estabelecimento do Fundo de Investimento para a Reconstrução Americano-Ucraniana, número 4417-9 em algarismo romano. O Trump, em vez de ficar fazendo besteira, devia aproveitar isso aí, que já está tudo aprovado, assinado e não sei o que lá, e ele devia ficar fazendo média lá com a imprensa dele, né? De que vai ganhar dinheiro aí cavando as terras, não sei o quê. Eu duvido muito, mas sonhar é bom porque é de graça. Sonho não custa nada. Todo mundo pode sonhar o que quiser, né? Imagina, explorar as terras raras, mineração é uma coisa que vai dar resultado daqui a 10 anos. Não é cava e acha uma pepita de ouro. Não é assim, não. Tem que montar uma fábrica para separação de minério, processamento do minério. É um troço que acho que só tem a China. Acho que determinados metais pesados, né, chamado terras raras, tem a impressão que é só a China detém a tecnologia disso. Quer dizer, quem tem terras raras tem que mandar para a China transformar aquilo em alguma coisa
aproveitável, mas como o Trump é um bobão, deixa ele. Essa notícia é interessante. Na região de Donetsk, uma enfermeira destruiu ocupantes, quer dizer, russos, com um lançador de granadas e salvou combatentes das Forças Armadas Ucranianas do cerco. Uma enfermeira. Normalmente enfermeiros, pessoal de saúde, padioleiro, essas coisas, eles não se envolvem em combate. Eles nem usam arma. Eles estão lá para pegar os feridos e ver o que se pode fazer com quem é atingido. Mas, o que é? Ela viu que os companheiros na trincheira estavam sendo cercados, pegou um lançador de granada, começou a disparar nos russos e salvou os amigos. Bacana. Mulher, né? O pessoal tem preconceito. Mulher pegou a arma e enfrentou os russos lá sem medo, peito de fora, quer dizer, peito, né? Sentido figurado, né? Vou te contar. A Ucrânia tá cheia de heróis. É só olhar assim em volta que você vê um monte. Falar em heróis, Zelensky volta e meia faz uma cerimônia. Esse aí tá entregando a medalha para a filhinha, porque provavelmente é órfã, né? O pai deve ter morrido, então é uma homenagem póstuma. Mas quem tá vivo foi lá receber. Olha, uma mulher. Pessoal do preconceito aí que acha a mulher não luta. Aí, mulher recebendo uma medalha fez alguma coisa além do cumprimento do dever. Senão, se cumprisse só a obrigação, não tem medalha. Você, para receber medalha, tem que fazer um plus, né? Então, tá aí. Esse aí eu não vou deixar nem link, porque, pelo amor de Deus, todo mundo no meu canal tá tão acostumado com a Inessa. Inclusive, foram vocês do canal que descobriram o nome dela, porque assim que eu comecei a divulgar os primeiros vídeos dela, ela não aparecia, não dizia o nome, então foi algum amigo aí do canal que descobriu que o nome dela era Inessa, e a partir daí ela mesmo começou a aparecer, e agora é diferente. Todo mundo conhece, eu não vou colocar mais o link não. Isso aí é do dia 12, tá? Olha que beleza. O Trump, ouvindo aquilo que os russos dizem, ele devia ir a Kiev, né? Ele devia ir aí, passear para ver, porque ele fica dizendo que a Ucrânia está arrasada, não tem nada. Ele fica vendo só mapa daquelas cidades fronteiriças que realmente foram literalmente arrasadas no chão, e aquilo choca qualquer um, né? Mas uma coisa é lá, outra coisa é cá. Então, deixa eu andar, porque tem um pedaço que ela mostra a paisagem. Aí, ó só. Olha que beleza. Então, eles, em vez de ficar pensando besteira da Ucrânia, tá vendo quanta gente passeando? É turista, morador, todo mundo pegando sol e passeando nos parques para lá e para cá, nessa grande passarela. É uma pena que eu mandei até uma mensagem para a Inessa, porque não custava nada ela identificar esses lugares, o nome das praças, o nome quando passa naquela universidade de Kiev, não custava nada ela dizer o nome. Era interessante, porque eu não conheço, né? O Barbudo foi lá, mas eu nunca fui. Então, como eu não conheço, ela podia ajudar colocando o nome, que aí a gente ia conhecer. Eu sempre assisto esses vídeos dela passeando, sempre. Não tem nada que fazer, às vezes eu estou almoçando, não sei o quê, tiro o som, porque não tem som, é som local, né? Então eu tiro o som, deixo lá na televisão e fico vendo. Mamãe não tá mais aí para brigar, né? Quando eu era criança, mamãe brigava, não pode comer vendo televisão. Agora que eu sou gandinho e a mamãe não tá mais tomando conta, eu consigo fazer tudo aquilo que ela não deixava. Ai, tadinha, a mamãe lá de cima tá me rogando as maiores. Olha só que bonito, é cheio de... Tá vendo? Gente sentada nos bancos, casal namorando, monumentos,
E o louro lá, ó, aliás, eu não posso falar louro, que louro é o papagaio da minha irmã. E realmente o louro da minha irmã é muito mais inteligente que aquele lá de Washington. Então eu não posso chamar ele de louro, não. Tem que chamar de laranjão mesmo. Só o laranjão pensa que a Ucrânia está toda destruída. Bom, deixa o casal namorar. Como duvido que haja a tal reunião lá na Turquia, né, dia 15, vou continuando com as notícias que eu consigo garimpar. Encontrei essa. Imagens de satélite mostram concentração militar russa perto da fronteira finlandesa. Isso é preocupante. Não sei onde é que a Rússia consegue tanto soldado, né, para mandar para a Ucrânia e agora para mandar para a Finlândia. Em todo caso, imagens de satélites revelaram novas e significativas atividades militares russas perto da fronteira leste da Finlândia, com analistas citando o aumento de acomodações de tropas, mobilização de aeronaves e construção de infraestrutura em bases militares importantes. As imagens obtidas pela emissora sueca SVT, do Planet Labs, mostram atividades em 4 locais: Kamenka, no istmo de Karélia, Petrozavodsk, Severomorsk 2 e Olenia. As descobertas sugerem que a Rússia está reforçando sua presença militar na região após a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN. Em Kamenka, a apenas 60 quilômetros da fronteira com a Finlândia, mais de 130 tendas militares foram erguidas desde fevereiro de 2025. A área, anteriormente subdesenvolvida em 2022, agora parece capaz de abrigar até 2.000 soldados, de acordo com a SVT. O analista militar Emil Casterhelm descreveu as mudanças como sinais de atividade crescente e uma implementação atrasada de medidas prometidas pela Rússia após a expansão da OTAN. Em Petrozavodsk, a cerca de 175 quilômetros da fronteira, foram construídos 3 grandes depósitos, cada um com capacidade para abrigar cerca de 50 veículos blindados. Uma 4ª instalação está em construção desde abril de 2025. Analistas acreditam que as novas estruturas podem ter o objetivo de ocultar o número de veículos ali estacionados. Ao norte do Círculo Polar Ártico, Severomorsk 2, uma base aérea anteriormente desativada, está sendo reformada. Imagens de satélite mostram vários helicópteros estacionados na base. Analistas sugerem que o objetivo é restaurar as pistas para aeronaves militares de asa fixa. Mais atividades foram observadas na base aérea de Olenia, de onde bombardeiros estratégicos russos estariam operando. Segundo fontes ucranianas, bombardeiros partindo de Olenia teriam sido utilizados em ataques a alvos na Ucrânia. O chefe da defesa da Suécia, Michael Claesson, disse que os acontecimentos parecem confirmar declarações russas anteriores sobre medidas técnico-militares em resposta à expansão da OTAN. Quando solicitamos a adesão à OTAN, a Rússia disse que tomaria essas medidas. Agora, estamos vendo isso acontecer, disse Claesson. A adesão da Finlândia à OTAN, formalizada em 2023, transferiu a fronteira da aliança diretamente para o flanco noroeste da Rússia. Desde então, a Finlândia tem se empenhado em fortalecer sua própria postura de defesa, incluindo instalação de um novo centro de comando avançado da OTAN na Lapônia, com previsão de entrada em operação ainda este ano.
Embora Moscou inicialmente não tenha dado nenhuma resposta militar visível à expansão da OTAN, as imagens de satélite agora apontam para preparativos graduais no lado russo da fronteira. As mudanças ocorrem em meio a operações russas em andamento na Ucrânia e ao constante escrutínio internacional sobre a postura militar russa nas regiões do Báltico e do Ártico. Autoridades de defesa finlandesas e suecas afirmaram que continuam monitorando de perto os acontecimentos. O Ukrainska Pravda tem como manchete: poloneses bloqueiam posto de controle de Arrodim Dorohushki na fronteira com a Ucrânia. Não sei se isso aí tem dedo russo, mas vai atrapalhar o recebimento de armas e munições, porque só tem a Polônia, né? O resto dos países que fazem fronteira com a Ucrânia são para a Rússia. Então, o único caminho é a Polônia. Por isso que a Rússia, inclusive, está atacando, apontou suas armas cibernéticas todas para a Polônia para tentar mudar o governo, botando um fantoche pró-russo lá. Se conseguirem, a Ucrânia vai ficar encalacrada. Um protesto de transportadores poloneses começou perto do posto de controle de Dorohushki, na fronteira entre Polônia e Ucrânia, às 16 horas, horário de Kiev, na segunda-feira, 12 de maio. Fonte: Serviço de Guarda de Fronteira Estatal da Ucrânia, SBGS, conforme relatado pelo Pravda europeu. Transportadores poloneses iniciaram protestos perto do posto de controle de Dorohushki, em frente ao posto de controle ucraniano de Yahodin. A partir de agora, o Serviço Estatal de Guarda de Fronteira da Ucrânia diz que a circulação de caminhões em ambas as direções pelo posto de controle Yahodin Dorohushki foi suspensa. Devido à campanha, os caminhões poderão entrar e sair da fronteira a uma taxa de 1 veículo por hora. Imagina a fila que já não vai formar. Aviões e caminhões transportando ajuda humanitária terão permissão para passar sem impedimentos. A agência de notícias ucraniana Ukrinform relata que transportadores poloneses planejavam bloquear o posto de controle de Arrodim Dorohushki a partir de 12 de maio. Os organizadores do protesto expressaram sua insatisfação com a nova fila eletrônica para cruzar a fronteira da Ucrânia, que substituiu as filas físicas de caminhões. O Serviço de Guarda de Fronteira do Estado alertou que o protesto dos transportadores poloneses pode durar 4 meses. Em 10 de abril, foi relatado que o regime de isenção de visto de transporte da Ucrânia com a União Europeia havia sido estendido até o final de 2025. Esse mecanismo dá a transportadoras ucranianas o direito de operar voos comerciais para a União Europeia sob um esquema simplificado, sem cotas e autorizações individuais que estavam em vigor antes. Mas nem tudo é má notícia. Segundo o United 24, milhares de civis se alistam nas unidades de drones da Ucrânia via aplicativo DIA, D-I-I-A. Olha que bacana. Impressionante esse artista aí, hein? Nos últimos 2 meses, mais de 2.200 ucranianos se inscreveram por meio do DIA aplicativo para se juntar a unidades de guerra de drones como K2, Achilles, Harog, Fênix e Magyar's Bird. A informação foi divulgada no site da DIA em 12 de maio. Essas unidades operam sob a iniciativa DroneLine, um programa lançado pelo presidente Volodymyr Zelensky, que reúne infantaria e UAVs em única força de ataque, ampliando as inovações mais eficazes da Ucrânia no campo de batalha. Para agilizar o recrutamento, um serviço dedicado foi integrado diretamente
ao aplicativo DIA. Segundo o DIA, o serviço é voltado para civis que querem entrar na luta usando tecnologia de ponta sem burocracia excessiva. Bom, nesses dias, até o dia 15, né, data prevista do tal encontro, vai ter um bocado de informação e desinformação. Ucrânia pela paz, não pela sua imitação, disse o assessor de Zelensky sobre negociações sem cessar fogo. Eu também acho, hein? É a minha opinião também, minha humilde opinião também. Primeiro se cessa fogo e depois se vai discutir. Esse negócio de querer discutir primeiro é conversa de Putin para enrolar e não parar a guerra nunca. O chefe do gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak, comentou sobre a possibilidade de realizar negociações com a Rússia em Istambul, enfatizando que, embora a Ucrânia esteja aberta ao diálogo, não recuará em sua demanda por um cessar-fogo de 30 dias. De acordo com Yermak, anos de experiência em negociações com o lado russo mostraram um padrão consistente de táticas de protelação. A Ucrânia está comprometida, acima de tudo, com uma paz justa e duradoura. É afirmarmos isso de forma clara e consistente em todos os níveis. É por isso que continuamos a enfatizar: a Ucrânia está pronta para qualquer formato de negociação. Não daremos à Rússia uma desculpa para nos acusar de interromper o processo de paz, disse Yermak. No entanto, ele enfatizou que a Ucrânia continuará insistindo que qualquer prontidão genuína da Rússia em se envolver em negociações deve ser demonstrada por meio de um cessar-fogo de 30 dias. Continuaremos a insistir. Se a Rússia estiver realmente pronta para negociações, deve aceitar a proposta dos Estados Unidos e dos parceiros europeus para um cessar-fogo abrangente de 30 dias. Essa posição foi claramente delineada e comunicamos repetidamente aos nossos parceiros, acrescentou. Na sua opinião, o próximo passo agora depende do Kremlin. A bola está na quadra de Moscou. Se o Kremlin está genuinamente interessado na paz, sabe que precisa ser feito. A Ucrânia é a favor da paz, mas não para imitá-la, concluiu Yermak. Em um discurso noturno de 11 de maio, o líder russo Vladimir Putin afirmou estar pronto para negociações diretas com a Ucrânia na Turquia na próxima semana. Quer dizer, nesta semana, né? Mas descartou a ideia de uma trégua de 30 dias. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que continuaria trabalhando com ambos os lados e previu que a próxima semana seria ótima. Deve ter bebido, né? Le Parisien, coisa lá do Thiago que mora na França. Deixa eu ver se eu consigo ainda traduzir. Meu francês não é lá essas coisas não, por falta de uso. A Rússia ignorou o ultimato dos aliados de Kiev ao lançar mais de 100 drones sobre a Ucrânia durante a noite do domingo para segunda-feira. Não é de surpreender que o Kremlin finalmente tenha considerado a iniciativa lançada por Kiev e seus aliados europeus inaceitável na segunda-feira. A linguagem dos ultimatos é inaceitável para a Rússia. Não é apropriada. Não se pode falar com a Rússia desse jeito, disse o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov durante o seu briefing diário. A propósito, a Rússia garante que quer negociações sérias para alcançar uma paz duradoura. Um cessar-fogo completo e incondicional. Kiev e seus aliados europeus exigiram um cessar-fogo completo e incondicional de 30 dias a partir de segunda-feira. Opa, peraí que mudou o treco aqui. Bom, deixa essa imagem parada que senão eu não consigo traduzir. Um cessar-fogo completo e incondicional. Kiev e seus aliados europeus exigiram um cessar-fogo completo e incondicional de 30 dias a partir de segunda-feira durante o fim de semana. Uma pré-condição que, segundo eles, era para abertura de negociações de paz diretas
entre russos e ucranianos na Turquia, conforme proposto pelo presidente russo Vladimir Putin. Bom, entenderam, né? Segundo o Night 24, a Ucrânia destruiu mais de 6.000 sistemas de artilharia russos nesse ano de 2025, afirma o comandante em chefe. Olha que maravilha. É um Bodana esse aí? Ou é um Caesar? Não sei. Deixa eu subir mais um pouco, que aí vocês veem a viatura. Eu acho que pela viatura se descobre o que é. Desde o início de 2025, as forças ucranianas destruíram 6.186 sistemas de artilharia russos, elevando o total para 19.236 desde o início de 2024, hein? Não é 2022, 2024. Isso foi relatado pelo comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, em uma postagem no Facebook, em 12 de maio, acompanhada de um vídeo. Agradeço aos nossos soldados por sua resiliência e eficácia. A luta continua, glória à Ucrânia, escreveu Syrskyi. Não pode ter música. A Ucrânia não gosta de... o YouTube não gosta de música. Então isso aí deve ser um filme mostrando a destruição de algumas peças de artilharia. Drones em ação. Não é fácil, né? O drone acha um alvo, aí ele dá um mergulho e voa direto igual um besouro brabo. Teve gente que filmou o barulho, né, do drone tentando entrar na trincheira. Bom, vou parar por aqui antes que comece a aparecer morto e o YouTube venha encher a minha paciência. Um dia desse, noticiamos a destruição de um sistema de defesa aérea russo, Pantsir S-1. Só que a gente viu de longe o drone explodindo a coisa toda, né? Agora que a Ucrânia avançou sobre aquela área, né, que antes estava ocupada pelos russos, agora que a Ucrânia avançou, eles encontraram o sistema Pantsir, e aí a gente pode ver o que restou dele, né? A Organização da Aviação Civil Internacional, OACI, considerou a Federação Russa responsável pela queda do voo MH17. O próximo passo é a questão da indenização da Federação Russa. Mas primeiro, o Conselho precisa obrigar a Federação Russa a iniciar negociações com a Holanda e a Austrália, que iniciaram uma disputa contra ela, e facilitar esse processo. Agora vamos ouvir o mestre na sua fala diária de toda noite. Em minha ligação com o presidente Erdogan, reafirmei a prontidão da Ucrânia para negociações diretas com Putin. O silêncio da Rússia sobre as propostas de cessar-fogo é preocupante. Precisamos de paz. Chega de derramamento de sangue. Estou pronto para nos encontrarmos na Turquia, com total apoio do presidente Erdogan e do presidente Trump, disse Zelensky. E assim, chegamos ao final de mais esta edição. Desculpa, ficou um pouco grande, mas são dias estranhos, né? São dias estranhos. Informação e desinformação, a pessoa desavisada que não acompanha, que não está entendendo o jogo de cena, entra pelo cano porque vai por um caminho errado. Basicamente,
você, para tratar de qualquer coisa sobre conversação de paz, o ponto pacífico, ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é um cessar-fogo. Cessar-fogo de 30 dias não dá para nada. Você está achando que o exército da Rússia vai se recompor em 30 dias? Quando muito ele vai fazer rodízio de tropas, mas isso ele faz sem cessar-fogo. Ele vai levar mantimentos, comida, munição, não sei o quê, mas como sacrifício ele faz isso também durante o combate. Entendeu? Então, a desculpa do russo é apenas para fazer confusão. Me lembro muito do Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Vocês são jovens, não deviam ser nascidos nessa época, mas era um apresentador de televisão, se vestia igual um palhaço e fazia palhaçada o tempo todo. E uma coisa que ele dizia era que eu não estou aqui para informar, eu estou aqui para confundir. E fazer uma bagunça danada. E é o que o russo faz. O Zelensky disse, estou pronto para tratar de negociações sérias. Mas primeiro eu quero um cessar-fogo de 30 dias. Aí o russo diz, não. Primeiro nós vamos conversar. Ora, conversar é um negócio que já aconteceu em 2022. Não sei se vocês lembram. Em 2022 eles iam, não sei se era para a Bielorrússia, iam para algum lugar, não, a mesa comprida, sentava as duas equipes uma de frente para a outra, ficava um dia, às vezes 2 dias, e depois voltava com o rabo entre as pernas, porque não vai chegar nunca a um acordo. Não vai. Não está vendo o que o russo está dizendo? O Peskov está dizendo que um ultimato, isso aí não é forma de falar com... Eles se acham grandes demais, importantes demais. Então, jamais eles vão aceitar um ultimato. Então tá, então não aceita, continua em guerra. Agora, fazer o pobre do Zelensky pegar um avião e ir até a Turquia para perder tempo, então diz logo que não vai e que não tem reunião, mas ele fica enrolando o Trump. Não, vamos ter reunião, vamos falar de paz. E não vai falar de paz e a reunião é só para enrolar. Desculpa ficar... Isso é chato, mas com isso você viu o tamanho do vídeo, né? Eu vou parar por aqui, porque senão o nego vai dormir, né? O vídeo, quando é longo, é chato. Aí a pessoa dorme, cochila. Eu, às vezes, vou lá para a sala, deito no sofá para assistir algum colega nosso falar de guerra na Ucrânia e só consigo assistir metade, porque na outra metade diz a minha mulher que eu ronco igual trovão. Eu não finjo de roncar, não. Eu ronco de verdade. Gente, um abraço grande. Até amanhã, se Deus quiser. E, como sempre, um abraço para o Carlos Caldeira. Ele não consegue ler as letrinhas, então eu tenho que mandar um abraço de voz para ele poder ouvir pelo celular. Até amanhã, se Deus quiser.